Aurelius Augustinus nasceu em uma pequena cidade chamada Tagaste, no norte da África, onde hoje é a Argélia. Desde a infância, seu olhar já carregava um brilho inquieto, como quem buscava algo que ainda não podia nomear. Ainda menino, era fascinado pelas palavras e desafiava seus mestres com perguntas que escapavam à lógica comum. Sua mãe, Mônica, observava tudo em silêncio, com o coração apertado por uma intuição. Aquele filho estava destinado a algo grandioso, mas antes passaria por desertos profundos. Não foi um início de vida marcado por milagres visíveis, mas por uma luta invisível entre a graça e o mundo. Era como se desde os primeiros passos ele já carregasse dentro de si um campo de batalha entre luz e sombra. Celebrado pela Igreja em 28 de agosto, data de sua entrada definitiva na eternidade, Santo Agostinho é reconhecido como padroeiro dos teólogos, dos editores, dos impressores e dos cervejeiros. Mas sua verdadeira grandeza está em ter vivido aquilo que tantos enfrentam em silêncio: o peso das escolhas erradas, a distância de Deus, a dor de uma alma inquieta que procura sentido nas coisas erradas. Sua história é a de um pecador que ousou escutar o chamado do céu, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. Essa é uma jornada que começa na carne e termina no espírito, e que talvez seja também a sua, ou a de alguém que você ama. Porque Agostinho não foi santo por nascer perfeito, mas por se deixar transformar. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não repousa em ti, escreveu ele, com a autoridade de quem conheceu por dentro a dor de viver longe de Deus. Hoje sua vida se ergue como um farol para os que buscam sentido em meio à escuridão. E talvez, ao escutar cada passo dessa história, você também descubra que não há queda tão profunda que a graça não possa alcançar. O menino Aurelius Augustinus cresceu entre os contrastes de uma casa dividida. Seu pai, Patrício, era pagão, homem de temperamento impulsivo e vida desregrada. Sua mãe, Mônica, ao contrário, era uma cristã fervorosa, mulher de oração e lágrimas silenciosas. Desde cedo, Agostinho sentiu em si uma fome de saber, uma sede de beleza e verdade que não encontrava eco no cotidiano da pequena Tagaste. Era um aluno brilhante, mas também rebelde. Tinha uma mente veloz, sedenta por entendimento, mas um coração orgulhoso, impaciente com os limites da moral cristã ensinada por sua mãe. Em vez de obedecer, preferia experimentar por si mesmo que isso significasse errar. Ainda adolescente, foi enviado a Madaura e depois a Cartago para seguir seus estudos. Lá mergulhou em um ambiente onde o culto aos prazeres era visto como sinal de prestígio. Não tardou a ser engolido por aquela realidade. Agostinho buscava amor, mas encontrava apenas desejos passageiros. Queria liberdade, mas se tornava cada vez mais escravo das próprias paixões. Aos 17 anos, já vivia com uma mulher com quem teria um filho, Adeodato, dado por Deus, como ele mesmo reconheceria mais tarde. Ainda que não tivesse coragem de assumi-lo plenamente, Agostinho já experimentava as consequências de uma vida conduzida mais pelo impulso do que pela fé. Por trás da máscara de jovem promissor, havia um vazio que o consumia. Lia os grandes autores latinos, encantava-se com a filosofia, destacava-se como orador e professor. Mas tudo isso lhe parecia insuficiente. Em seu íntimo havia uma ausência, uma dor que ele tentava calar com aplausos, amores passageiros e discursos refinados, e enquanto o mundo o admirava, sua alma se afastava cada vez mais da verdade. Era como se uma névoa escura se formasse ao redor de sua consciência, tornando difícil distinguir o bem do mal. Ele mesmo confessaria depois: eu me tornei para mim mesmo uma terra de miséria. Naquele início de juventude, não havia sinais claros de santidade, apenas os espinhos de uma alma chamada ao céu, mas ainda agarrada à terra. Agostinho ainda não compreendia que sua inquietação era, na verdade, um sussurro de Deus. Como diz a Escritura, porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.
Jeremias capítulo 29, versículo 11. O que parecia desordem era, na verdade, o solo onde a graça começaria a agir. Essa primeira queda não seria a última, mas já anunciava a profundidade do abismo do qual ele seria resgatado. Deus o deixava buscar o mundo para mais tarde fazê-lo descobrir que só o eterno é suficiente para saciar um coração humano. E enquanto ele corria atrás de prestígio, o céu preparava um caminho de conversão que começaria onde ele menos esperava, no ventre inquieto de uma mãe que rezava por ele todos os dias. Enquanto Agostinho se perdia em prazeres e filosofias que prometiam liberdade, mas entregavam escravidão, havia alguém que o acompanhava de joelhos. Mônica, sua mãe, via cada desvio do filho como uma espada atravessando sua alma. Não o confrontava com gritos, mas com súplicas silenciosas, oferecendo sua dor a Deus como um sacrifício contínuo. A cada notícia de que Agostinho aderira a uma nova seita, como o maniqueísmo, ou a cada carta que revelava sua arrogância crescente, Mônica dobrava os joelhos e chorava. Ela acreditava que nenhuma alma está perdida quando é entregue ao amor de Deus com perseverança. Certa vez, em meio ao desespero, procurou um bispo e implorou: "Interceda por meu filho." Mas o bispo, conhecedor das inquietações do jovem, respondeu com palavras que ecoariam para sempre: "Vai, mulher, e continua a rezar. É impossível que se perca o filho de tantas lágrimas." Aquelas palavras não foram um consolo piedoso, mas uma profecia de salvação. Mônica passou anos sendo rejeitada pelo próprio filho. Agostinho zombava da fé dela, considerava sua piedade uma forma de ignorância, e mesmo assim ela permanecia. Não como quem desiste da batalha, mas como quem confia que o tempo de Deus é diferente do nosso. Em suas viagens, Mônica o seguia de longe, como quem persegue a última luz no fim de um túnel. Quando Agostinho decidiu partir para Roma e enganou sua mãe para embarcar sem ela, Mônica chorou inconsolável no porto. Mas não amaldiçoou, não gritou, não desistiu. Apenas entregou a Deus aquilo que já não podia controlar com as mãos. O amor que sente uma mãe por seu filho é uma chama que não se apaga com a distância ou com as ofensas. E Mônica carregava essa chama como uma vela acesa diante do altar da misericórdia. As Escrituras dizem: "Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes." Jeremias capítulo 33, versículo 3. Mônica não sabia quando nem como o filho seria tocado, mas tinha certeza de que Deus escutava. E enquanto o coração de Agostinho se endurecia sob o peso do orgulho, o coração de sua mãe se tornava cada vez mais semelhante ao do crucificado, capaz de amar até os que o ferem. Cada lágrima sua era uma prece, cada silêncio, uma intercessão, cada dor, uma oferenda. Agostinho, anos depois, reconheceria que sua conversão começou muito antes do momento em que se voltou a Deus. Começou na constância de uma mãe que jamais deixou de acreditar. Quando ele ainda estava distante, o céu já o chamava pelo nome, através da fé de uma mulher que fez de sua vida uma oração viva. E talvez, neste momento, essa história esteja falando com você que também espera pela volta de alguém. Não desista. Deus nunca ignora as lágrimas que nascem do amor verdadeiro. Sedento de respostas e incomodado pelas contradições internas de sua alma, Agostinho se lançou com entusiasmo no estudo das filosofias da época. Era um homem dividido. Buscava a verdade com intensidade, mas recusava-se a aceitar qualquer caminho que exigisse renúncia. Foi nesse contexto que se entregou ao maniqueísmo, doutrina que prometia resolver o mistério do bem e do mal com explicações racionais e sedutoras. Durante quase 10 anos, viveu mergulhado nessa seita, convencido de que havia finalmente encontrado uma visão de mundo compatível com sua lógica aguçada e sua vida desregrada. Mas por trás do fascínio intelectual, escondia-se um coração cansado. A promessa de entendimento absoluto que o maniqueísmo fazia começou a ruir à medida que suas perguntas mais profundas permaneciam sem resposta. Por que o mal? Por que a fraqueza humana? Por que o vazio interior, mesmo quando tudo parecia estar indo bem?
Agostinho, cada vez mais inquieto, se decepcionava com os líderes dessa doutrina. Quando conheceu Fausto, o mais renomado pregador maniqueísta, esperava ser iluminado, mas encontrou apenas discursos superficiais. Aquilo que parecia grandioso revelou-se um castelo de areia, e seu coração, faminto de sentido, começou a perceber que a verdadeira luz não podia nascer de homens incoerentes com aquilo que pregavam. Desiludido com o maniqueísmo, Agostinho se aproximou das correntes filosóficas neoplatônicas. Encontrou nelas uma beleza conceitual que o encantou. Falavam da unidade, da elevação da alma, da busca pelo bem. Mas algo ainda lhe faltava. As ideias pareciam puras, mas não ofereciam um salvador. Não havia cruz, não havia perdão, não havia carne redimida. Tudo era muito elevado e, ao mesmo tempo, distante demais de sua realidade de homem ferido e pecador. Era como subir uma montanha cujos picos permanecem escondidos nas nuvens. Ele via a beleza da criação, mas não via o rosto de quem a criou. Foi nesse momento que a sede pela verdade começou a amadurecer em dor. Agostinho reconhecia que a razão não bastava. Precisava de uma luz que descesse até sua escuridão, não apenas de uma escada que apontasse para o alto. Escrevendo mais tarde, confessaria: "Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova." Ele começava a perceber que a verdade que procurava não era uma ideia, mas uma pessoa. E essa revelação, embora ainda distante, começou a abalar as fundações de sua alma. As Escrituras dizem: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Provérbios capítulo 3, versículos de 5 a 6. Agostinho ainda resistia, mas já intuía que a resposta não viria apenas de si mesmo. Seu orgulho começava a ceder. A fé, que antes desprezava como coisa de gente simples, agora se insinuava em seu espírito como a única estrada segura num mundo cheio de promessas vazias. Era o início de um colapso interior necessário, um ponto de virada silencioso que preparava a alma para ser transformada. Na primavera de sua alma, quando tudo parecia ainda cercado por brumas de dúvida e contradição, Agostinho se viu diante de uma experiência que mudaria seu destino. Estava no jardim da casa onde morava em Milão. O dia era comum, mas o coração não. Levava consigo o peso de anos em conflito, entre o desejo de mudar e o medo de perder tudo aquilo que o ligava ao mundo. Suas lágrimas escorriam sem controle. Sentia-se miserável, dilacerado entre dois amores: o amor de Deus, que o chamava com força cada vez maior, e o amor pelos prazeres que ainda o prendiam como correntes invisíveis. Foi então que, em meio ao choro, ouviu uma voz infantil que dizia repetidamente: "Tole lege, tole lege. Toma e lê, toma e lê." Não era um chamado comum. Aquelas palavras atravessaram seu peito como um raio de luz atravessa a noite mais escura. Obedeceu sem hesitar. Pegou as escrituras que estavam por perto, abriu-as ao acaso, e seus olhos pousaram na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. "Andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e depravações, não em contendas e ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não vos preocupeis em satisfazer os desejos da carne." Carta aos Romanos, capítulo 13, versículos de 13 a 14. Foi como se Deus tivesse respondido pessoalmente à sua alma. Não era mais uma doutrina. Era um encontro. Não era uma ideia a ser compreendida, mas uma presença que pedia rendição. Naquele momento, Agostinho não apenas entendeu que precisava mudar, ele finalmente quis mudar. O homem velho, moldado por anos de vaidade e pecado, começava a morrer. E a semente de um novo Agostinho brotava da terra fértil de seu arrependimento sincero. Esse instante de rendição não foi acompanhado por trovões ou luzes celestiais. Foi silencioso, íntimo e transformador. Um momento onde o tempo parece parar para que a eternidade toque o coração humano. Agostinho havia lido tantas coisas em sua vida, tantas obras, tantos mestres, tantas filosofias, mas nenhuma linha o havia atingido como aquelas palavras do apóstolo:
Não era apenas o fim de uma busca intelectual, era o início de uma entrega total. Essa cena no jardim é uma das mais poderosas da história da Igreja, porque revela como Deus age, com discrição, com ternura, mas com força irresistível. Como está escrito, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Agostinho abriu, e o banquete da graça começou a ser servido. Não seria fácil. A estrada ainda teria pedras, mas algo nele havia mudado para sempre. Agora ele sabia a quem pertencia, e nada mais, neste mundo, seria capaz de preencher o espaço reservado a esse amor. Pouco tempo depois da experiência no jardim, Agostinho tomou uma decisão que selaria o renascimento de sua alma. Pediu o batismo. A inquietação que o acompanhava desde a juventude deu lugar a um silêncio cheio de paz. Era a entrega que ele havia resistido por anos. Era a resposta ao choro de sua mãe, a busca de seu coração, a voz de Deus que tanto insistira. Ele não queria mais metade de Cristo. Queria ser inteiramente dele, ao lado de seu amigo Alípio e de seu próprio filho Adeodato, que nascera de sua antiga união irregular. Agostinho se apresentou a Santo Ambrósio, bispo de Milão, pedindo para ser batizado. Na noite da vigília pascal, no ano de 387, desceu às águas, não como um intelectual orgulhoso, mas como uma criança que enfim se rende aos braços do Pai. Naquele momento, toda a sua história, com suas quedas e lágrimas, foi submersa na misericórdia. E ao emergir das águas, Agostinho já não era mais o mesmo. Recebia ali não apenas um rito, mas uma missão. Como está escrito, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O batismo de Agostinho foi também o momento em que a alma de sua mãe repousou. Mônica estava presente, em lágrimas, mas agora de gratidão. Era o cumprimento da promessa. Aquela mulher que por tantos anos suplicou, agora via com os próprios olhos o fruto de sua perseverança. Poucos dias depois, ao lado do filho, faria sua travessia final. Como quem já não tinha mais nada a pedir, partiu em paz, certa de que seu maior tesouro havia sido salvo. E Agostinho, profundamente tocado por essa despedida, compreenderia que sua conversão não era apenas para si. Era o início de uma vocação. A morte de Mônica selou em Agostinho uma nova consciência, a de que sua vida já não lhe pertencia. Não era mais o jovem vaidoso, nem o homem dividido. Era agora um filho reconciliado com Deus, com sua história e com sua missão. E esse recomeço só foi possível porque ele se permitiu ser amado por aquele a quem havia resistido por tantos anos. Porque, como diz a palavra, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías, capítulo 1, versículo 18. O batismo foi a porta, a graça, o rio que lavou sua alma. E a cruz agora não era mais um escândalo para sua razão, mas um abrigo para o seu coração. Ali começava a vida pública daquele que o mundo conheceria como Santo Agostinho, mas que diante de Deus jamais deixaria de ser o filho reencontrado. Agostinho regressou à África com o coração pacificado, mas ainda sem saber ao certo qual seria o próximo passo. Após a morte de sua mãe, retirou-se por um tempo em Cassicíaco e mais tarde, em sua terra natal, Tagaste, onde fundou uma pequena comunidade dedicada à oração, ao estudo das Escrituras e à vida fraterna. Vivia como leigo, em simplicidade e contemplação, sem ambições e sem planos para o futuro. Aquela era sua forma de agradecer a Deus, dedicar-se à busca da verdade com irmãos que partilhavam da mesma sede. Não imaginava que Deus, mais uma vez, o chamaria para algo maior. Em uma viagem à cidade portuária de Hipona, foi convidado a participar de uma celebração na igreja local. O bispo Valério, já idoso e sobrecarregado, procurava um auxiliar. A comunidade,
Admirada com a sabedoria e o fervor de Agostinho, começou a aclamar por sua ordenação sacerdotal, ali mesmo, no meio da assembleia. Agostinho tentou resistir. Chorou. Implorou ao povo que reconsiderasse. Sentia-se indigno. Tinha medo de recair no orgulho do passado, mas não era mais o mesmo homem. A vontade de Deus agora era sua única bússola. E assim, quase contra sua vontade, foi ordenado sacerdote. Esse momento marca o início de uma entrega radical. Agostinho percebeu que sua vocação não era apenas contemplativa, mas pastoral. Passou a pregar com fervor, a cuidar dos pobres, a reconciliar os pecadores e a combater os erros doutrinários que ameaçavam a fé do povo. Com humildade, submeteu-se ao bispo Valério, que mais tarde o consagraria como seu sucessor. Agostinho, que um dia buscara aplausos como orador, agora falava para salvar almas. Não pregava para ser admirado, mas para que Cristo fosse conhecido. E cada palavra que dizia era fruto de oração, de lágrimas e de amor verdadeiro. Como diz a Escritura, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículos de 15 a 17. Essa foi a missão que o Senhor confiou a Pedro e que séculos depois confiava também a Agostinho: cuidar das almas com zelo de pastor. E ele aceitou esse chamado com temor, mas também com coragem. Sabia que o preço seria alto, que as exigências seriam muitas, mas já não vivia para si. Sua vida era agora um altar, onde tudo era ofertado: seu tempo, sua inteligência, suas dores, sua história. Aquele que havia fugido da verdade, agora era seu defensor. Aquele que um dia desprezou a fé da mãe, agora a anunciava com ardor. Aquele que antes buscava o mundo, agora servia à igreja com paixão. Era o início de uma nova etapa. O sacerdote convertido, que conhecia as feridas do pecado e, por isso, se tornava um curador compassivo. Em Hipona, começava a florescer um pastoreio que marcaria para sempre os rumos da fé cristã. E o menino inquieto de Tagaste, agora homem transformado, passava a ser voz de Deus para um povo que ainda caminhava entre luzes e sombras. Assumir o episcopado em Hipona foi para Agostinho a coroação de um chamado que ele jamais teria escolhido por si mesmo. Era um tempo de grandes turbulências dentro e fora da igreja. Heresias como o donatismo e o pelagianismo ameaçavam a fé simples do povo. Muitos cristãos estavam confusos, divididos, sedentos de clareza. Agostinho, agora bispo, não fugiu ao combate, mas não o fez com agressividade. Combatia o erro, sim, com palavras firmes, doutrina sólida e caridade ardente, mas nunca com desprezo pelas pessoas. Para ele, corrigir era um ato de amor, e salvar uma alma valia mais do que vencer qualquer discussão. Agostinho falava ao povo com a autoridade de quem conhecia por dentro as seduções do mundo e as feridas da alma humana. Seus sermões não eram discursos frios, mas verdadeiros clamores de um coração inflamado por Deus. Ele não apenas ensinava a fé, ele a transmitia com vida. Era capaz de falar das coisas mais elevadas, com palavras acessíveis, alcançando o coração dos simples, sem perder a profundidade. Fazia da verdade um remédio e do altar um abrigo para todos os que vinham até ele, quebrados e confusos. Sabia que a caridade era a maior das verdades. Como pastor, também se fez defensor dos pobres e das viúvas. Protegia os mais frágeis da injustiça, intercedia junto aos governantes e cuidava para que a igreja fosse um reflexo visível da misericórdia de Deus. Sua vida era intensa, repleta de compromissos, mas cada ação estava mergulhada em oração. Ele nunca separou o estudo da doutrina da caridade concreta. Sabia que a fé sem obras é morta, como nos ensina a Escritura. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 17. Agostinho não apenas combateu os erros externos, sua verdadeira luta era interior. Escrevia, meditava e rezava constantemente para não se deixar enredar pelo orgulho, pelo aplauso ou pela vaidade, tentações que o haviam escravizado no passado.
Sua força estava na consciência profunda de sua própria fraqueza. Era um bispo de joelhos, dependente da graça. Por isso sua palavra tinha peso. Vinha de um coração ferido e redimido, não de uma teoria aprendida nos livros. Durante décadas conduziu a igreja de Hipona com firmeza, ternura e sabedoria. Era ao mesmo tempo pai, mestre, intercessor e vigia. E quanto mais mergulhava na vida pastoral, mais entendia que o serviço ao rebanho era o caminho mais seguro para a santidade. O púlpito não era um trono, mas uma cruz, e Agostinho, já maduro na fé, abraçou essa cruz com amor e fidelidade até o fim. Em meio às responsabilidades como bispo, Agostinho encontrou na escrita um instrumento poderoso de evangelização e purificação interior. Sua pena era como uma oração que fluía da mente para o papel, mas que passava antes pelo coração. Sua obra mais íntima e comovente, Confissões, não foi escrita para vanglória nem como autobiografia clássica, mas como um cântico de arrependimento, louvor e conversão. Página por página, ele expôs sua alma diante de Deus e do mundo. Não escondeu suas misérias nem mascarou suas lutas. Quis mostrar que a misericórdia pode reconstruir até as vidas mais dilaceradas. Confessarei como miserável o que fui, e cantarei como misericordioso foste comigo, escreve ele ao iniciar sua obra. Confissões é um espelho para quem busca redenção e um testemunho de que Deus age na história concreta de cada pessoa. Seu estilo não era o da exaltação do eu, mas da humilhação que glorifica a graça. Ele escrevia como quem chora, e ao mesmo tempo, como quem ama profundamente aquele que o esperou por tanto tempo. É um livro que não ensina apenas com palavras, mas com presença. Lê-lo é entrar num diálogo com Deus por meio de um coração arrependido e apaixonado. Mas sua produção não se restringiu à sua jornada pessoal. Agostinho dedicou-se também a escrever obras doutrinais e filosóficas de imensa profundidade. A Cidade de Deus, escrita em resposta à queda de Roma, é uma defesa da fé cristã contra as acusações pagãs. Ali, ele apresenta o contraste entre a cidade terrena, marcada pela soberba, e a cidade de Deus, edificada na humildade. Em cada linha, sua intenção era conduzir o leitor à eternidade. Ele não escrevia para impressionar, mas para salvar. E mesmo os textos mais teológicos nasciam de uma vida contemplativa e pastoral, enraizada na oração e na compaixão. Em obras como De Libero Arbitrio, Agostinho enfrentou questões complexas como a existência do mal, a liberdade humana e a responsabilidade moral. Suas respostas não eram simplistas, mas profundamente encarnadas na realidade da vida cristã. Ele compreendia a luta interior porque a havia vivido, e escrevia não para os sábios apenas, mas para todos que buscavam sentido em meio ao caos. Suas palavras eram como luzes lançadas sobre os abismos da alma humana. Como está escrito, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. Salmos capítulo 119, versículo 130. A escrita de Agostinho não foi uma tarefa secundária, mas uma extensão de sua vocação pastoral. Seus livros formaram gerações, sustentaram a fé da igreja e até hoje tocam corações com a força de quem fala a partir de uma experiência real com Deus. Ele fez da caneta um púlpito e do pergaminho um altar, e cada texto que saiu de suas mãos nasceu do mesmo lugar onde nasceu sua conversão, do encontro com a verdade que liberta, consola e transforma. A vida de Agostinho já era um testemunho luminoso de conversão, sabedoria e entrega. Mas a igreja, em sua sabedoria, reconheceu que ali havia mais do que santidade. Havia um dom extraordinário para ensinar os mistérios da fé. No final do século 300, e com mais vigor após sua travessia final, os seus escritos foram sendo estudados, debatidos e venerados por gerações de teólogos, padres, monges e leigos. E no ano de 1298, o Papa Bonifácio VIII o declarou oficialmente como doutor da Igreja, título reservado aos mestres cujos ensinamentos atravessam os séculos como faróis para a fé. Entre todos os títulos que recebeu, um se tornou a marca de sua missão, Doutor da Graça, porque foi exatamente esse o centro de sua experiência
e de sua pregação. Agostinho compreendeu, como poucos, que a salvação não é conquista humana, mas dom divino. Ele enfrentou com coragem a heresia pelagiana, que ensinava que o homem podia se salvar por seus próprios méritos. Agostinho respondeu com firmeza e ternura, mostrando que sem a graça nada somos, não por pessimismo, mas por confiança radical na misericórdia. Ele sabia, por experiência própria, que o ser humano só se transforma quando se deixa alcançar pelo amor de Deus. A graça para Agostinho não era uma ideia abstrata, mas uma força viva que age no mais íntimo do coração. Ele mesmo dizia: "Dá-me o que ordenas, e ordena o que quiseres." Essa frase resume sua teologia. Deus exige santidade, mas é Ele quem capacita. Não somos heróis espirituais, somos filhos necessitados, e é nessa dependência amorosa que acontece o verdadeiro milagre da conversão. Como afirma a palavra, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 9. Seu título de doutor da Igreja não foi apenas um reconhecimento honorífico, foi a confirmação de que sua vida e sua doutrina permanecem como referência segura para os que desejam caminhar na verdade. Em tempos de confusão, Agostinho ensinou que a fidelidade à palavra, o amor à Igreja e a confiança na graça são caminhos seguros. Ele não oferecia atalhos, mas uma estrada firme, pavimentada com oração, estudo, humildade e caridade. Uma estrada onde o pecador é acolhido, o ignorante é instruído, o fraco é sustentado e o desesperado é levantado. Ser doutor da graça é ser, antes de tudo, testemunha do Deus que não desiste. E Agostinho, que foi arrogante, sedutor, herético e vaidoso, tornou-se pela graça um pai espiritual para milhões. Sua voz ainda ecoa, não como uma autoridade fria, mas como um amigo que aponta o caminho, como um filho perdido que voltou para casa e agora ensina outros a fazerem o mesmo. E talvez por isso, sua vida continue tão viva, porque ela é a prova de que Deus não escreve apenas com palavras, mas com histórias humanas redimidas pelo amor. A travessia final de Agostinho não foi marcada por glórias humanas, mas por silêncio, fé e entrega. Já idoso, doente e enfraquecido, viu-se cercado pela instabilidade do império, pelas ameaças constantes dos invasores vândalos e pela agitação que tomava conta de toda a região do norte da África. Hipona estava sitiada. As cidades vizinhas já haviam sido tomadas. Os inimigos estavam às portas e muitos buscavam em Agostinho não apenas o consolo espiritual, mas também a esperança diante do medo. Era o fim de uma era e ele sabia. Mas também era o início da eternidade. Nos últimos meses de vida, recolheu-se em profunda oração. Pediu que os salmos penitenciais fossem afixados nas paredes de seu quarto, para que pudesse rezá-los continuamente. Não reclamava das dores nem das perdas, apenas oferecia tudo como sacrifício a Deus. Não temia a destruição da cidade, pois sabia que a verdadeira morada era o céu. Aquele que passara a vida pregando sobre o amor divino, agora se deixava consumir por esse mesmo amor, como uma vela que se apaga lentamente diante do altar. Era um homem esvaziado de si, cheio apenas de Deus. A cidade de Hipona resistiu por meses ao cerco. Os inimigos, por algum motivo inexplicável, pouparam a catedral e a biblioteca de Agostinho. Seus escritos foram preservados, como que por milagre, mesmo em meio à devastação. E foi assim, cercado por insegurança externa, mas ancorado na paz interior, que ele entregou seu último suspiro no dia 28 de agosto do ano 430. Morreu como viveu os últimos anos, em oração. E sua morte não foi um fim, mas um selo. A vida daquele que havia se perdido tantas vezes agora era plenamente encontrada nos braços do Pai. Como diz a Escritura, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos de 7 a 8. Agostinho combateu, amou, ensinou, chorou e, no fim, descansou. Não foi poupado de dores, mas foi fiel até o último instante. Sua vida não terminou entre aplausos, mas entre salmos, como convém aos santos que se fizeram pequenos. A queda de Hipona foi inevitável. A violência daquele tempo varreu cidades, destruiu culturas, dissolveu impérios. Mas não conseguiu apagar a luz acesa na alma de um homem. Agostinho morreu pobre, sem monumentos, sem riquezas, sem coroas humanas. Mas sua herança espiritual atravessou os séculos. E ali, naquela cama simples, diante de uma parede coberta de salmos, um gigante da fé fazia sua Páscoa. Era o fim do bispo de Hipona, mas era, sobretudo, o nascimento de um intercessor eterno, de um pai espiritual para todos os que se perderam e ousam acreditar que Deus pode transformar até a maior das quedas em salvação. O tempo passou, os impérios mudaram, as cidades se transformaram em ruínas, mas o nome de Agostinho permanece como chama acesa no coração da Igreja. Sua vida, marcada por quedas e reencontros, tornou-se símbolo de esperança para todos os que, em algum momento, se perderam. Ele não foi apenas um pensador brilhante ou um bispo fiel. Tornou-se um refúgio para as almas inquietas, um irmão para os que buscam a verdade e não a encontram de imediato, um consolo para aqueles que choram por alguém que ainda não voltou para Deus. Sua história continua a pulsar onde quer que haja um coração humano em busca de sentido. A Igreja reconheceu em Agostinho não apenas um doutor, mas um patrono espiritual para diversas dimensões da vida humana. Ele é considerado padroeiro dos teólogos, pois soube unir fé e razão sem jamais perder a humildade. É também padroeiro dos editores e impressores, pois seus escritos ajudaram a formar a base intelectual e espiritual do Ocidente cristão. E de maneira curiosa e bela, é padroeiro dos cervejeiros, talvez como um lembrete de que Deus pode santificar até aquilo que nasce da cultura humana quando há ordem, moderação e gratidão. Seu legado, portanto, não é apenas religioso, mas profundamente humano, alcançando os diversos aspectos da existência. Agostinho permanece vivo cada vez que alguém lê suas confissões e se reconhece naquele jovem errante que ansiava por amor verdadeiro. Ele renasce toda vez que uma mãe intercede com lágrimas por um filho distante. Ele inspira cada pessoa que, no silêncio de sua oração, decide entregar o coração a Deus, mesmo depois de anos afastada. Sua vida grita ao mundo que nunca é tarde demais. Como está escrito, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade tens caído. Tende convosco palavras de arrependimento e voltai para o Senhor. Oséias, capítulo 14, versículos de 1 a 2. Ao longo dos séculos, santos e papas se inspiraram nele. São Tomás de Aquino o reverenciava. Santa Teresa d'Ávila lia suas obras com devoção. Papa Bento XVI o chamava de meu mestre interior. E ainda hoje padres leigos e consagrados encontram em Agostinho um guia seguro para as perguntas mais profundas da alma. Ele não oferece respostas fáceis, mas oferece a certeza de que há um Deus que nos espera, mesmo quando fugimos dele. Agostinho é mais do que um nome na história. É um convite vivo à conversão. É prova de que a graça pode transformar um coração inquieto em um coração consagrado. Que seu exemplo desperte em nós o desejo de amar mais, buscar mais, esperar mais e nunca desistir de quem amamos. Porque, como dizia ele, enquanto houver amor, haverá esperança. E onde houver esperança, Deus já está agindo. Há vidas que brilham como estrelas silenciosas no céu da história. Santo Agostinho é uma dessas almas que não apenas viveu, mas iluminou caminhos com o fulgor da conversão. Não foi santo por não ter caído, mas por ter permitido que Deus o levantasse. Sua trajetória é como um espelho para todos os que lutam, erram, choram e buscam, ainda que às cegas, um sentido maior. Ele nos ensina que não há abismo tão fundo que a graça de Deus não possa alcançar, nem ferida tão antiga que o amor do Pai não possa curar.
Se você traz no coração o nome de alguém que ainda está distante da fé, um filho, uma filha, um esposo, uma neta, confie como Santa Mônica confiou. Coloque esse nome hoje nas mãos de Deus e, se quiser, escreva nos comentários. Vamos rezar juntos. Agostinho é prova viva de que orações de uma mãe, de um pai, de um coração fiel nunca se perdem. E se essa história tocou sua alma, compartilhe. Pode ser exatamente o que outra pessoa está esperando para voltar ao caminho da graça. Santo Agostinho, mestre da verdade e doutor da graça, interceda por nós. Ensina-nos a desejar as coisas do alto, a não temer a demora de Deus e a confiar, mesmo quando tudo parece sem sentido. Que sua vida nos inspire a viver com profundidade, a amar com coragem e a servir com humildade. E que nunca nos esqueçamos de que fomos feitos para Deus, e só nele o nosso coração encontrará descanso. Se esta história falou ao seu coração, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se para continuar recebendo histórias que tocam, curam e transformam. Que Deus abençoe sua vida e que Santo Agostinho caminhe com você.